Aí, agora foi. Ali? Otávio, querido! Tudo bom? Você é sempre muito gentil e muito educado. Cara, isso imagina. é internet. Isso é internet. A Lira, a internet dela tá, a conexão, ela lá tá bem estável. Até quando ela abre sozinha, fica bem estável. E aí não dá suporte. Ô, Lorena, a sua internet lá não dá suporte nem pra você abrir a tua internet. Porque você trava, entendeu? Você trava, você fica parada. Então, até para enviar e para receber a solicitação, a internet não dá suporte. Então, é internet. Agora a gente confirmou. Aceita ela aí, Otávio. Tem como tu aceitar ela aí? Tenho sim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela falou aqui que mandou a solicitação. Mandei aqui um convite para ela. Deixa eu ver se apareceu para mim. Aham. Vamos ver se vai. Aceitei ela aqui. Aí, foi. Olha que maravilha. Agora foi. Lorena, que luta para fazer essa live. A gente vai ter que... direito, meu som tá saindo. A gente vai ter que pagar uma taxa pro Otávio aqui para ocupar o espaço dele. Meu som tá saindo. Estão conseguindo me ouvir? Seu som tá saindo. Ok. E agora, então, como é que a gente faz? Ó, eu posso tentar fazer o seguinte. Eu fecho a minha câmera, o meu microfone. Vocês fazem a live e depois eu tento matar a gravação para Monique. É uma opção. Muito bom isso, gente. Otávio, vou fazer live no seu Instagram e depois você coloca a gente como sua colaboradora, tá? Fechou. E agora, como é que a gente vai fazer? Podemos fazer por aqui mesmo? Pode. Pode. Pra mim, tranquilo. Fiquem à vontade. Gente, que loucura! Então tá bom, o Otávio hoje é nosso anfitrião. Ele vai ficar aí, Otávio, desculpa te alugar assim. Que isso, não é incômodo algum. Fiquem tranquilas. Ai, ai. Lorena, bem-vinda ao metaverso. A tecnologia não está muito a nosso favor, mas estamos bem. Você viu que luta, né? Olha onde a gente veio parar, gente. Que loucura. Bom, são 10 horas. O Mercúrio entrou. O Otávio, obrigado, Otávio, ele tá aqui. Fiquem à vontade. Gente, depois dessa entrevista vai ficar em todas as plataformas do podcast, tá? Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Instagram e Kawaii. Ô, Lorena, me fala uma coisa. São 10 horas da noite, a gente poderia ir até umas 10h30, porque nosso horário era 9h30. Sim. Mas a gente vai estender um pouquinho até as 11, pode ser? Pode ser. Maravilha. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Você é do Rio, eu sou da Tijuca. Você é de onde? Eu sou de Mesquita. Caramba! Temos que tomar um café, hein? Temos sim, mas espera o inverno, gente, que nesse calor eu confesso que o café ele não entra. Mas pode ser uma cerveja. Querendo marcar uma cervejinha, uma Coca-Cola, estamos aí. Fechou. Vamos tomar uma cerveja então, tá? Você de Mesquita e eu da Tijuca. O Otávio tá aqui. Café no calor é brabo. Gente, eu tomo café no calor. 50 graus, aquele sol na minha cara. Eu tô tomando café linda de bonita. Hoje eu não consigo não, minha pressão cai. Bom, eu tô aqui com o material que você me enviou. Aliás, gente, te parabenizar, porque você tem
Mas quantos livros você tem publicados hoje? Hoje eu tenho 2. Inclusive, os 2 foram publicados esse ano. O primeiro foi publicado oficialmente em março, né? Tá aqui comigo, inclusive, o Textos que eu deveria ter rasgado. Meu filhinho mais velho. E o segundo... Ele tá na Amazon? Em outubro. Não, ele foi... Ele tá na Amazon. O Textos tá na Amazon. Tá. Ele foi publicado pela editora Verso e Prosa. E o segundo, que é o Metalinguagem, que é o meu filhinho caçula, ele foi publicado de maneira independente pela Wiclap e também pela Amazon, que dá aí um ótimo suporte para os autores independentes. Sim, é verdade. Bom, para a gente conhecer um pouquinho o seu trabalho, né? Antes de a gente falar do seu livro mais recente, eu achei aqui o Textos que eu deveria ter rasgado. Essa capa é você escrevendo? Sim. Mostra pra gente essa capa. Olha, fui eu e um filtro preto e branco. Tá linda essa capa. Tá bem escritora essa capa. Não sei se dá aí pra vocês verem, gente, nitidamente, mas tá bem bonita. E esse Textos que eu deveria ter rasgado, você publicou em junho, né, de 2023? Sim, não, eu acho que foi um pouquinho antes, foi no final de março que ele saiu. Ah, quer dizer, foi no finalzinho de março. Eu lembro que foi um processo bem longo, foi aí quase um ano de edição, contato com a editora, sim, revisa isso, revisa aquilo, uma loucura. Mas o processo editorial Fala, desculpa. Aquilo, né? É o primeiro livro, ele tem um lugarzinho especial no coração da gente. É verdade. Primeiro filho, né, gente? Quem é escritor sabe. Essa obra tem aí em torno de 32 páginas, ou seja, é um livro que numa sentada a gente consegue ler. O Otávio está aqui, o primeiro livro é muito especial, sem dúvida. Quem escreve, quem vivencia esse processo da publicação, na hora que a gente pega o livro na mão, a gente senta e chora. Porque... Inclusive, eu cheguei a filmar o dia que a caixa chegou aqui, né, uma caixa enorme vinda dos Correios. Eu tremia muito, eu chorava muito, porque... Eu acho que todo escritor já passou por isso, né? Aquela fase de querer desistir, de não acreditar mais no trabalho, no processo. E, de repente, a gente está aqui com o nosso trabalho na nossa mão, né? Aquela coisa toda pronta, toda bonitinha. Nossa, acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceram esse ano. Que maravilha! E o Textos que eu deveria ter rasgado, você falou que foi pela Prosa e Verso, é isso? Verso e Prosa, o nome da editora. Verso e Prosa. Muito bem. E como é que surgiu Textos que eu deveria ter rasgado? Olha, complicado. Ele surgiu exatamente no meio da pandemia. Eu passava por um processo muito complicado, enfrentando uma depressão e saindo de um relacionamento abusivo. E eu lembro que eu escrevi muito texto, muito para baixo, muito triste. E eu literalmente pensei em rasgar tudo. Eu pensei que aquilo dali não era mais eu ali, sabe? Era uma fase minha muito negativa e que eu escrevi mais para desabafar, não foi para publicar. Só que nessa coisa de joga fora, não joga fora, apaga do drive ou não apaga, eu enxerguei aquele potencial. E foi também nesse meio tempo que eu quase desisti da escrita, que eu pensei que aquilo já não era para mim. Até porque eu não tinha nem esperança das coisas voltarem ao normal, né? Foi bem no final de 2020. A gente não sabia se as coisas voltariam ao normal. Mas eu pensei, cara, se eu não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Então, foi como dar realmente um tiro no escuro. Eu falo que esse livro hoje são textos que hoje em dia eu não escreveria mais. Tanto pelo estilo quanto pela temática.
mas ele tem de fato um lugar muito especial, porque se eu não tivesse dado esse primeiro passo, eu não teria ganhado a confiança para sair do meu processo depressivo, para voltar para a terapia e para continuar escrevendo, principalmente. Muito bem. E logo de cara, ele já diz o seguinte: eu continuo escrevendo sobre você, mesmo que você não me leia mais. O fato de você estar longe não muda o fato de que você ainda me inspira. Ironicamente, escrever é uma forma de ir te esquecendo aos poucos. Cada palavra sobre você que eu deixo no papel é uma memória nossa que se apaga. Esse é um trecho de um dos textos que você tem no teu livro, que fala sobre esse relacionamento, é isso? Exatamente. Foi, inclusive, o último texto que eu coloquei no livro. Ele entrou no meio do livro, mas foi o último texto que eu escrevi, no caso. E me diz uma coisa, como é que foi para você mexer na ferida, sentir ela sangrar e transformar ela numa obra de arte que é o teu livro? Assim, né? Se eu disser que foi fácil, é uma grande mentira. Porque tocar numa ferida nunca é fácil. E é aquilo, né? Não foi só uma ferida pessoal, mas a gente, né? A sociedade já estava passando por um processo que era complicado também. Então foi uma mistura de sentimentos muito grande. E eu não sei nem se a pessoa chegou a ler, né? Vai que ela tenha lido, vai que ela tenha descoberto que era para ela, ninguém sabe. Mas aí... foi um processo extremamente necessário. E foi algo que a minha terapeuta falou depois. Se a gente não mexer na ferida, a gente não cura. Se a gente não colocar o remédio, não fizer a limpeza, não der aquela cutucada ali, a feridinha não vai sair, ela vai continuar ali. Então, quanto mais rápido você mexer, quanto mais rápido você fizer a limpeza, melhor. Exatamente. E o fato de, será que a pessoa leu ou não leu? Não importa. Você usou a sua escrita como forma terapêutica para lidar com as tuas dores e criar textos que ainda bem que você não rasgou. Você produziu e montou a sua obra. Cada verso sobre você é como o som da sua voz sumindo pouco a pouco dos meus tímpanos. Cada texto é como um curativo que ajuda a cicatrizar as feridas que você me deixou depois de partir. Além de preencher aquele espaço vazio que ficou aqui dentro. Quanto tempo você ficou dentro desse relacionamento? Pouquíssimo tempo, foram 6 meses. O Glaucio está aqui. Talvez toda escrita seja essa cutucada nas feridas para curar. Exatamente. Glaucio, por acaso, meu tio. Tudo bom, tio Glaucio? Legal. Fala, Lorena, desculpa, te interrompi. 6 meses? Sim, foram 6 meses. 6 meses muito intensos, na verdade, porque eu sou escorpiana, tudo meu é demais, tudo meu é intenso demais, então eu acabei me entregando demais para uma coisa que não tinha, digamos assim, a mesma entrega, né? Talvez não tivesse ali a mesma intensidade na troca. Então, quando a gente doa mais do que recebe, a tendência, infelizmente, é nos ferirmos um pouco. Muito bem. Cada texto é como um curativo que ajuda a cicatrizar as feridas que você me deixou depois de partir. Mas eu não escrevo para te substituir, tampouco para te trazer de volta. Eu não escrevo por sentir sua falta, nem por sentir raiva. Eu escrevo para me lembrar que eu ainda posso ser eu sem você. Eu escrevo para deixar claro que minhas palavras ainda são minhas, não importa o assunto.
Quem é a Lorena antes e depois desse livro? Nossa Senhora, a Lorena antes desse livro era muito besta. Enfim, esse livro, ele inclusive foi escrito antes de eu criar o meu pseudônimo, antes da Lira nascer. Então, a Lorena, antes desse livro, ela era muito... Eu diria que ela era muito vulnerável. Ela era muito frágil. Ela deixava que qualquer situação derrubasse, qualquer situação ferisse. E com certeza, depois desse livro, eu não sou mais essa pessoa. Não que eu tenha perdido a minha essência, muito pelo contrário, eu continuo sendo essa pessoa intensa e cheia de amor e cheia de arte para dar, mas com certeza eu controlo mais aquilo que as situações externas são capazes de me causar. Muito bem, esse amadurecimento é importante, porque a gente só amadurece pela dor, gente. Eu nunca vi ninguém amadurecer sendo feliz. Só no sofrimento, né? A vida é uma professora meio ingrata. Exato. A escrita permite que a gente ressignifique a dor. De fato. E a gente vai mexendo, vai curando, vai costurando. Eu escrevo para deixar claro que minhas palavras ainda são minhas, não importa o assunto. Escrevo porque só escrevendo eu tenho controle dos fatos, dos atos, das vozes, dos ditos. Eu escrevo porque só escrevendo eu consigo entender. E só entendendo eu consigo curar. Maravilhosa, né, gente? Adorei esse final. Obrigada. Quantos textos você colocou nesse livro? Eu acho que são 16 textos. Tenho quase certeza. Eu sei que são menos de 20. São 16. Acabei de olhar aqui. Muito bem. E aí depois veio o metalinguagem. Que, aliás, é um trocadilho esse título, né? Sim. Ele é um jogo com as palavras, porque a metalinguagem, ela já existe, né? Uma figura de linguagem muito usada por nós poetas, inclusive. Mas o livro ia ter só esse título mesmo no início, até que depois eu comecei a pensar nessa questão da meta como destino, né, como objetivo. E aí eu lembrei também que meta também pode significar algo que está além de algo, né, como a gente tem a metafísica, alguma coisa que está além da matéria. Aí eu comecei a pensar nessa questão da linguagem, além da linguagem, porque eu sou formada em linguística também, então eu estava estudando muita linguagem nessa época, e aí eu comecei a pensar nesse jogo de palavras, e aí acendeu a lâmpadazinha. Seu novo livro acabou de ganhar um título. Muito bom isso, gente! E gente, esse livro... Todo poeta já falou sozinho, pelo menos uma vez na vida. Se você é poeta e não falou sozinho, você está mentindo. Você não é poeta, né? Fala logo assim, tá sendo poeta do jeito errado. Tá sendo poeta errado. Exatamente. Todos os poetas falam sozinhos, é verdade. Faz parte gente, do processo de escrita. Vocês não estão entendendo. Vai começar a maior barulheira aqui, porque eu moro perto do Maracanã e o Maracanã tá tendo show da Ivete Sangalo. Então tem fogos, tem ambulância, tem polícia. Então de vez em quando vocês vão ver uma barulhada por aqui. Agora, tá ótimo. Lorena, o Metalinguagem, ele não foi pela mesma editora que o outro livro, né? Não, não foi. Eu acabei escolhendo seguir a carreira independente por questões financeiras, vou admitir. Sim. Passou uma moto voada aqui, fez um barulho horrendo. Enfim, foi por questões financeiras mesmo, né? A vida do escritor que junta com o CLT não é fácil. O bom é que a gente pode ser bem sincero aqui, que todo escritor brasileiro entende como funciona esse processo. E aí, por questões financeiras e por questões logísticas, eu achei melhor seguir a carreira independente.
já estava nos meus planos publicar pela Amazon, até que eu descobri a Wiclap, que é uma plataforma que produz os livros. Fui pensando nas possibilidades, sabe? Realmente a Wiclap é uma plataforma maravilhosa, porque eu não sei vocês, mas eu ainda sou das antigas, eu gosto do livro físico, gosto de sentir o cheiro do livro na minha mão, gosto de folhear, e eu pensei, se eu gosto, tenho certeza que muitas outras pessoas gostam disso também. Sim. Então eu vou arriscar no físico também, que assim eu consigo atrair todos os públicos, né? Então, quem não gosta do físico tem no Kindle, quem não gosta do Kindle tem no físico, e quem não gostar de nenhum dos dois, eu vou na casa da pessoa e falo para ela. Muito bem. Só abrir um parênteses aqui, a gente estava falando dos poetas. Eu não tenho como fazer essa live sem falar do nosso querido poeta Otávio, que está nos hoje proporcionando esse espaço. Esse aqui é o livro do nosso escritor, ó, de poemas e poesias. Maravilhoso. Tem resenha dele lá no meu podcast, Arquétipos Inconscientes, tá? Diversos anônimos. Fiz a resenha dele incrível. Obrigado, Otávio, mais uma vez, tá? Agora, ô Lorena, me diz uma coisa. O metalinguagem, você botou aqui, né? O Glaucio, inclusive, seu tio, até deu uma definição boa aqui. Cadê? Meta significa aquilo que está entre algo, no meio. Você vem de família de professores, alguma coisa assim? Sim, sim. O Glaucio, meu tio, ele é professor de literatura e língua portuguesa, além de estar aí no processo do doutorado em literatura brasileira também. Então, a literatura está na família. Nem que eu quisesse, eu conseguia escapar, porque se eu não fosse escritora, pelo menos ia ter escritor no meu sangue. Que coisa maravilhosa. Tu é leitora voraz? Sou bastante. Se eu deixo de ir em rolê para ficar lendo, eu tenho esse péssimo hábito. E o que você está lendo agora? Agora eu tô... Tipo assim, eu tô tentando vencer uma lacuna que eu tinha na minha vida com alguns clássicos. Então, eu terminei de ler Ensaio sobre a Cegueira, do José. Ela tá cortando aí, né, gente? Oi? Lorena, a gente não entendeu nada, sua internet cortou. Tá. Então, eu tô superando algumas lacunas que eu tinha com alguns clássicos que eu acabei não tendo muito tempo de ler. E agora eu tô terminando o Retrato de Dorian Gray, que é um livro maravilhoso. Tá mexendo muito com o meu psicológico, eu tô ficando maluca. Vou te dar uma boa de leitora para leitora. Existe um clube que se chama Clube de Literatura Clássica. E eles produzem edições exclusivas de clássicos, não só de clássicos nacionais, mas também lá de fora. Por exemplo, todo mês você recebe um livro, um box clássico exclusivo na sua casa. Que coisa linda. Esse mês veio Madame Bovary. Ai, que lindo! Mês passado, vou te mostrar, veio Dom Juan. Uma coisa assim alucinante. Olha isso aqui, Lorena. Que lindo! Que edição linda! Então, assim, você que gosta da literatura clássica, vai lá, se inscreve, porque pela edição não é caro.
e pelo box que eles mandam. Não é caro. Vale. Eu pago R$85, gente. Entendeu? Então, é uma coisa que é para você guardar para a vida toda. Você vai ler e vai passar para frente. Né? Exatamente. Clássicos não morrem, eles são atemporais. Exatamente. O do mês que vem vai ser Pais e Filhos, do escritor russo. Esqueci o nome dele. Turg, sei lá o quê. Enfim. E o Serasa que lute. E que lute. Bom, metalinguagem. Esse livro você só tem o digital dele? Não. Tem o físico também. Mostra pra gente. Inclusive olha, capa linda desenhada pelo meu melhor amigo. Ela é preta? Ela é preta. Aqui, na verdade, ela é azul. Inicialmente ela era azul escura, mas a gráfica ela foi modificando algumas coisas ali, né? E aí cada leva acaba vindo com uma cor diferente. Então, dependendo do dia que você comprar, ou ela vai vir preta, ou ela vai vir azul. Se comprar diretamente comigo, vai receber uma preta, porque a leva que tá aqui em casa é preta. Muito bem. O livro diz o seguinte: o que é meta? Uma meta pode ser um objetivo ou um destino. Como assim? Explica pra gente essa frase da tua sinopse. Quando a gente pensa em, por exemplo, fazer a nossa lista de metas para o ano que vem, né? Agora que a gente está no final do ano, é o período que todo mundo começa a traçar as suas metas, a pensar no que quer fazer, no que quer deixar para trás, né? Então, a meta, ela tem essa denotação de ser um destino, não necessariamente o destino, mas um destino possível, algo que você traça com você mesmo, algo que você coloca ali, algo que você deseja muito e você vai colocar simplesmente aquilo como objetivo. Tu já fez tua lista para 2024? Não fiz. Gente, eu enrolo para fazer outras coisas. Eu faço a lista quando o ano já começou, quando ele já está andando, e aí eu penso no que eu vou fazer. Eu vou seguindo o fluxo. Muito bem. Também pode significar algo que está além de algo já conhecido. Na linguística, metalinguagem é uma figura que busca explicar a coisa através da própria coisa. Uma poesia que fale de poesias, por exemplo, ou até mesmo dicionário que usa palavras para explicar palavras. Esse teu livro é de poema, de poesia? Sim, ele é. Não parece, mas é. Pois é, ele engana bem, né? Tem quantos poemas na tua obra? Esse tem 21. Meus livros são bem curtos, porque tem um motivo para isso também. Tudo que eu faço é friamente calculado. Eu escrevo muito no transporte público. Né? A gente que é do Rio, que pega um trem, pega um ônibus, pega um metrô, a gente sabe. Então, pelo menos esses dois, eu já tinha noção de que os meus primeiros livros seriam curtos, porque se eu gosto de ter o que ler no ônibus, eu não vou querer ficar enrolando com algo muito grande. Eu quero começar e terminar uma leitura ali naquele momento que eu estou, às vezes, na fila de um banco, esperando alguma burocracia acontecer, às vezes no horário do meu almoço no trabalho. Então eu queria que fosse algo para ser levado em todos os nossos momentos cotidianos, sabe? Muito bom essa estratégia, porque isso capta leitores bastante. Tem muita gente que gosta do rápido, do prático. Né? Ainda mais hoje em dia, em tempos de TikTok, em tempos que todo vídeo tem 15 segundos e todo mundo já está querendo pular. Então, assim, a gente está num ritmo muito acelerado. Né? E outra coisa
Eu acho que todo leitor já passou pelo momento da ressaca, que a gente termina um livro muito bom e simplesmente não consegue começar outro. Ou eu que saí da faculdade há pouco tempo, né? A gente está na faculdade e a gente não tem tempo de nada. A gente não tem tempo de pegar Os Miseráveis para ler. Então, eu pensei nisso, cara. Eu quero que o meu primeiro contato com os leitores seja essa coisa que os leitores eles consigam carregar as minhas palavras para todos os cantos, sabe? Que maravilha. O Otávio tá aqui, ó. Eu vi o post da Lira divulgando o livro dela e amei o título e a capa. Comprei o meu exemplar e chegou na semana passada. Maravilhoso! Gente! O Otávio é incrível, né? Como é que existe um ser humano assim, gente? Ele é um anjinho, gente. É um anjinho. Agora, os teus poemas, eles são voltados para o quê, Lira? Você coloca ali cenas do cotidiano, sentimentos que vão se desenrolando ao longo do dia. Do que eles falam? Muitos deles são sobre cenas do cotidiano, mas tem alguns que têm uma pegada mais filosófica, voltada para o autoconhecimento, para a questão terapêutica também, porque a escrita terapêutica foi algo que eu trabalhei na faculdade, então é um assunto que me encanta demais e acaba me inspirando demais também. Então, como eu acabei tendo muito contato com a filosofia, eu também quis trazer a filosofia, mas não daquele jeito acadêmico. Eu quis trazer a filosofia para uma linguagem um pouco mais próxima da nossa. Né? E a vantagem da poesia é que ela permite a gente fazer tudo isso. Tem um texto, inclusive, que é um dos meus favoritos, que se chama Sobre os Amores Verdadeiros. E o momento que eu comecei a escrever esse texto, o que me inspirou é que eu estava muito longe de casa e o meu chinelo estava arrebentando. E eu comecei a pensar, imagina se o meu chinelo arrebenta no meio da rua e eu sou obrigada a voltar descalça para casa. E a partir daí saiu um texto sobre como o amor é imprevisível. Uma coisa tem tudo a ver com a outra e quem lê o texto vai entender. Ah, não. Leia pra gente conhecer. Claro, com certeza. Deixa eu abrir aqui. Que maravilhosa, gente. Lembrando que a Lira tem uma curiosidade sobre ela, que vocês não sabem, mas eu sei. A Lira é uma bruxa. Já ela vai falar sobre isso com a gente. É aí que eu espanto o pessoal. Oh, meu Deus. Então, posso ler? Pode. Vamos lá. Sobre os amores verdadeiros. Já amei várias vezes ao longo da vida. Ainda insuficiente para uma existência, mas o bastante para manter uma plenitude de espírito. Eu amei livros, filmes, sapatos. Amei uma banda quando eu era criança e eu esqueci dela quando eu cresci. Mas também cresci amando outra banda que amei na infância. Amei uma sexta-feira, amei um sorvete e um sabor de pizza. E também amei pessoas, talvez mais do que mereciam. É fato que alguns amores tomam rumos inesperados, como um sapato que se arrebenta no meio da rua e te faz voltar descalço para casa. Amei um rapaz que me prometeu um mundo, mas era um mundo pequeno diante do meu. Amei uma moça que não me prometeu nada, mas me amou de volta, e isso era bastante. Amei alguém que nem sequer sabia como amar de volta. Amei alguns estranhos ao longo do tempo. Amei olhares, sorrisos, toques, palavras. Amei lembranças, promessas e sensações. Amei e amei novamente. Sempre no pretérito, deixada para trás. E quase sempre sozinha. Aprendi muito sobre amor com as famílias que tive, incluindo a que eu nasci. Mas aprendi mais ainda quando me vi sozinha e fui minha própria família. Eu me amei. Aprendi que o amor é como uma casa. Pode ser o nosso lugar de descanso ou um abrigo para os sem rumo. Amor pode ser estado de espírito ou sensação repentina. Pode ser o ânimo que nos faz levantar da cama, o ritmo acelerado, a dose de adrenalina,
e, ao mesmo tempo, a paz e a tranquilidade que nos faz dormir serenos. Amar é um eterno aprender e desaprender. É um descanso e um despertar. Pode ser a ordem e o caos, ou a linha tênue entre ambos. Eu reencontrei o amor em um par de olhos castanhos. Não é o mesmo daquele pretérito tão imperfeito. Não é uma promessa vazia, nem uma não promessa indecisa. É simplesmente diferente, de uma maneira que me força a desaprender e aprender de novo. Nenhum de nós sabe que rumo isso vai tomar. O futuro é imprevisível, assim como o amor. A única coisa que eu sei é que amanhã é domingo. E eu amo domingos. Oh, gente! Que coisa mais linda! Tudo isso por causa de um chinelo arrebentado. Olha que alma antiga que habita nesse corpício. Né? Estou emocionada até. Tô sem palavras, porque é difícil, né? Chinelo Sim. poderoso, sim. Chinelo poderoso. Eu guardei o chinelo até pouco tempo, porque eu pensei, vai que ele me inspira de novo. Então ele arrebentou, eu comprei outro chinelo, mas esse chinelo ficou guardado. Eu gosto muito de guardar essas pequenas lembranças, sabe? Se deixar, a minha casa fica toda entulhada. Incrível, né, gente? Bom, a autora reúne aí 21 poemas que levam a uma viagem entre dois mundos. O mundo em que vivemos e um mundo que vive dentro de nós. Com temáticas variadas, desde uma simples viagem de ônibus até vida em outros planetas. O livro mescla a simplicidade da vida cotidiana e questionamentos que estão além da nossa compreensão. Tem um pingo de filosofia, tem poesia, e o livro vai tentar explicar a vida através das próprias vivências e, quem sabe, nos fazer transcender as nossas próprias metas. Chega essa hora, eu já não enxergo nada. Esse livro, Lira, você pretende fazer uma continuação, um segundo volume, algo parecido com ele ou não? Surpresa, surpresa. Talvez esteja ali nas metas de 2024. Mas a gente tem que manter o mistério, né? Se a gente não manter o mistério, não tem graça. Então, podemos esperar livro em 2024? Com certeza. Eu não paro de escrever, não. Se eu parar de escrever, eu morro. Agora, que história é essa de você ser bruxa? Conta pra gente. Ih, gente, tô falando. Olha só, vamos lá. A pandemia, ela mudou completamente a minha vida, né? E uma dessas mudanças veio na parte espiritual. Eu cresci dentro do kardecismo, né? Minha família sempre foi espiritualista. E naquele período em que a gente estava sem conseguir frequentar os centros, frequentar a nossa religião, e é aquilo, né? Um período de tanta dor, de tanto sofrimento, é inevitável que a gente comece a questionar a nossa própria fé. E foi um período em que eu comecei a me questionar, sabe? Do que adianta a minha fé? No que eu acredito de verdade? Eu comecei a fazer uns questionamentos assim. E eu estava estudando, olha que louco, gente. Eu estava estudando literatura clássica na faculdade. A gente estava lendo Homero. E eu comecei a me encantar pelo paganismo, pelas doutrinas pagãs, pelos deuses antigos. E eu fui pesquisar e eu descobri que ainda existem pagãos hoje em dia, sabe? Que não é uma antiga religião, não é uma crença morta, muito pelo contrário. E eu comecei a me identificar com aquelas coisas, né? Comecei a me identificar com as filosofias, com os ensinamentos, com as próprias divindades em si, especialmente as musas, né? As guardiões de nós, poetas,
não só no sentido artístico, mas no sentido intelectual da criação também. E uma coisa foi puxando a outra. E aí eu escutei a palavra bruxaria, bateu aquele medo, tipo, que isso, gente? Bruxa, a gente já imagina um nariz enorme, uma verruga. Eu só conseguia pensar na Cuca. Eu cresci vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu só conseguia pensar na Cuca, né? A gente tem uma noção de bruxaria que vai muito pro lado maligno. E eu descobri que não era isso, sabe? A bruxa, bruxa inclusive é uma palavra que vem do sânscrito e significa mulher sábia. Sim. Então a bruxa era uma mulher que estudava muito e que ela queria conhecer mais o ambiente que ela vivia. E eu comecei a desenvolver essa interação com a minha própria casa, com o meio ambiente, com as minhas plantinhas. Sim. E uma coisa foi levando a outra e eu comecei a entender, como eu posso dizer, a entender a natureza, de modo geral, como uma deusa, como Sim. parte desse grande sagrado. E foi, inclusive, o que ajudou muito, né, também no meu processo terapêutico, nesse processo de cura, me ajudou a lidar com a ansiedade, com a depressão de uma outra maneira, né? Foi ali, uma coisa foi complementando a outra. Então, sim, eu sou bruxa e podem falar de bruxa à vontade, porque uma das minhas principais frases é que bruxa não é ofensa. Inclusive, eu tento muito bater nessa tecla de que bruxa não é ofensa, não é sinônimo de coisa ruim. Muito pelo contrário, a gente cria uma conexão com a natureza que faz bem pra gente e a gente simplesmente quer que esse bem chegue nos outros também. Exatamente. É por isso que elas foram queimadas, centenas de mulheres foram queimadas na Inquisição. Curiosamente, olha que coisa legal, né? As bruxas elas foram queimadas e os poetas foram expulsos da República de Platão. Sim. Então, existe uma relação entre a bruxaria e a poesia, que é uma coisa que eu trabalho bastante também. Eu falo que todo poeta é o bruxo das palavras. Porque Isso. A gente é quem manuseia, a gente é quem faz magia com a linguagem. Exatamente, você definiu bem, você leu meus pensamentos. Esse conceito que as pessoas têm de é porque as pessoas não gostam de usar a palavra bruxa, né? Bruxa já é uma coisa terrível, uma coisa do mal e nananã. Gente, eu sou a doida das ervas. Minha avó era curandeira. Minha mãe era do Borogodó, eu nasci no kardecismo. Tudo meu é de erva e energia. Hoje mesmo já tomei minhas ervas. Tomo banho. Eu não tomo remédio. Tudo meu é a base de erva. Chá, banho. Eu seria com certeza queimada na Inquisição. Porque tudo meu é na erva. Eu vejo a galera tomando antidepressiva, dá de pau. Gente, toma um banhozinho. Põe um alecrimzinho. Eu tomo os dois. Os dois estão ali caminhando juntinhos. Mas, gente, tem coisas que só um banho de ervas dá jeito. Gente. Experimenta tomar uma vez na semana um banho de erva para o que você está sentindo. Às vezes eu estou no ápice da ansiedade. Eu tomo um banhozinho aqui especial que eu durmo que nem uma pluma. Parece que nada aconteceu. E é óbvio, a gente precisa trabalhar as emoções, né? Porque nós somos espírito e nós somos carne. Físico, a nossa mente, o nosso espírito, alinhar os chakras, trabalhar com cristais. Eu adoro. Eu sou a louca dos cristais. É uma pena que no meu quarto a internet não tá pegando e eu tive que vir gravar na varanda, porque o meu quarto ele é lotado de cristal. Tem cristal em cima da estante, tem cristal no altar, tem cristal em cima da minha cama. Eu sou a doida dos cristais. Eu tenho uma ametista desse tamanho. Amanhã eu vou postar uma ametista enorme na minha janela, que ela é sempre muito bem cuidada,
para manter o equilíbrio dentro de casa. É uma pedra incrível. E as pessoas não acreditam no poder dos cristais, das pedras, das ervas. Mal sabem. Agora, e é uma coisa tão simples, né? Lorena... Porque a natureza está ao nosso redor, tá aqui, tá dentro de nós, inclusive. Então não é como se você estivesse acreditando numa coisa que está longe, sabe? Tá tudo tão perto. E é simplesmente o fato de acreditar que aquilo ali é sagrado. Não é como se fosse algum tipo de fanatismo, algum tipo de loucura. O nosso planeta nos deu e isso daqui é sagrado. Não é nenhum mistério, não é nada de outro mundo. Muito bem. Agora, Lorena, qual é o seu Instagram? É o @Lira com H. Eu vou até escrever aqui. Isso. Que eu acho que... Otávio, querido, eu vou pedir um favor para você. Eu vou me despedir aqui de todo mundo, porque a live está chegando no final. Aliás, Lorena, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência. Dizer que foi incrível conhecer o seu trabalho, conhecer você, tá? E que você não pare de produzir, que 2024 a gente volte a se conectar pelo podcast ou em feiras literárias. E a gente mora no mesmo estado, vamos marcar uma cerveja, tá? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Minha primeira vez participando de algo assim como escritora, né? É aqui mais uma emoção para fechar o ano de 2023 com chave de ouro, com certeza. Que delícia. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. E, Otávio, vou pedir um negócio para você. Salva a live aí no teu perfil, que eu vou pegar o link e vou distribuir em todas as plataformas e passar para a Lorena. Aí depois você pode apagar para que a live não precisa ficar no seu perfil. Porque eu sei que, né, a gente já invadiu demais aqui. Mas você pode apagar, não tem problema nenhum. Mas deixa eu pegar o link primeiro, tá? Por gentileza. Lorena. Deixa pelo menos ir para as plataformas também, para não correr isso daqui se perdido. Para o quê? A internet dela não tá boa, né, gente? Deixa eu ver. Voltou. Então é isso, Lorena. Um beijo. Beijo para você. Beijo, Otávio. Obrigada pelo espaço. Beijo. Muito obrigada. Meus amigos, meus familiares que participaram aqui também. Beijinho para vocês.